Olá a todos, eu sou Jefferson Barbosa, né? Estamos aqui hoje numa entrevista com um autor nacional brasileiro que está chegando à nossa casa publicadora, que é a Mondro Editora, e eu já posso dizer que eu sou um fanzaço do Leonardo Triandópolis Vieira. Para quem já acompanha o canal, sabe da estima que eu tenho pelo trabalho dele, né? A gente tem diversos vídeos no canal falando sobre o autor antes dele ingressar aqui como autor da editora. E é com muito prazer que eu introduzo o Leonardo. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem no limite do possível, né? Com o atual cenário brasileiro, no meio de uma pandemia, assim, mas nós estamos, né, bem, tentando estar bem no limite do possível. Né, eu queria primeiramente, Léo, que você se apresentasse, então, né, contasse para nós de onde você é, né, qual, né, o que que você faz, o que que te define como pessoa. Me chamo Leonardo Triandópolis Vieira, sou natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Nasci, fui criado aqui e continuo vivendo aqui. Apesar dos pesares, né? Apesar do, do cenário, que sempre foi o cenário sul-mato-grossense, me sinto tranquilo vivendo aqui, né? Inclusive, me sinto até mais motivado a fazer o que eu faço, né? Que é essa não escrita, né? E enfim, eu sou péssimo para me apresentar. Gosto de escrever, porque pela escrita eu acho que eu me expresso melhor do que pela fala. Mas enfim, Mas, mas acho que é, assim, Léo, uma das coisas que a gente pode, para quem está nos acompanhando agora e está um pouco mais interessado sobre quem está atrás das obras, né, que eu já falei aqui no canal um bocado de vezes, né, mas eu acho que uma das coisas que você poderia nos explicar é entender melhor o porquê que você se define como um não escritor, né? O que que está por trás desse pensamento? Você conseguiria nos ajudar nessa definição? o não escritor talvez seja uma definição, né, mais provocativa do que uma definição no sentido da palavra em si, né? Talvez seja uma provocação mais do que uma definição. Uma vez que eu me reinvento como um não escritor, como uma crítica a essa ideia de escritor enquanto um ente, né, em uma situação de privilégio, na ponta mais estreita da pirâmide, né? Eu não me vejo assim, eu me vejo como alguém que se escreve, mas que está na horizontalidade, no mesmo patamar quanto alguém que lava a casa, quanto alguém que constrói uma casa, quanto alguém que varre a rua. Eu não me vejo diferente dessas pessoas, né? O meu trabalho, né? O meu labor é tão importante quanto todos esses demais, né, trabalhos. E talvez nesse sentido eu seja um não escritor, porque eu não almejo nenhuma cadeira, né, em uma academia brasileira das letras da vida. Eu escrevo porque é uma potência que, se eu reprimir, ela vai fazer mal para mim. E se eu permitir com que ela flua, ela faz o oposto, né? Ela faz bem para mim e faz com que eu consiga agir politicamente no mundo, né? Porque a gente tem muito, uma coisa que é importantíssima e o que significa muito no meu trabalho, né? O que faz muito sentido no meu trabalho é essa questão da política intrínseca, não a política institucionalizada, né? A gente acabou socialmente, a sociedade acaba muito imaginando a política enquanto instituição, né? Como um político, como alguém que é um funcionário do Estado, um funcionário da população, né? Que é os deputados, os presidentes, vereadores, prefeitos, mas a política vem de polis, né? De alguém que vive em grupo e vive em sociedade e faz algo e contribui para essa sociedade, né? A política vem disso, de escolha, e talvez seja isso que me move, é essa política que me move enquanto um não escritor, né? Que não é um escritor justamente por ter essa escolha política. E eu acho que isso que o Leonardo, né,
explicou é algo que você lendo qualquer obra do Leonardo, a primeira você já vai se situar. Eu acho que é um autor que se posiciona, né? É um autor que você lendo a obra você entende que, né, que ele está no meio político e que a obra também faz parte desse meio político. Que um autor que não tem medo, né, de colocar uma verdade numa determinada história e defender determinado posicionamento. Coragem que falta a muitos escritores por aí, e talvez essa definição do não escritor seja também, né, essa colocação contra esse status quo que está praticamente definido, né, do autor que não pode se posicionar porque não seria comercial, ele tem que vender a gregos e troianos o livro. E eu acho que a gente precisa desse posicionamento, a gente precisa de autores corajosos. E já que a gente está falando dos livros do Leonardo, né? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho da vida pregressa até esse momento, né? Porque tem muita publicação, né, Léo? Né? Tem muita coisa envolvida, né? O primeiro livro que eu tive contato com o Léo, e eu acho que quem acompanha o canal há algum tempo, né, sabe que foi o Café pro Santo, né? Não foi sua primeira publicação propriamente dita, foi, Léo? Ou foi? A primeira foi em 2013, que foi um livro de poemas. Vamos ver aqui, ó. Tem aqui do Eu acho ladinho que é o aqui, que é esse Vermelho. livro, O Vermelho dos Seus Isso. Castanhos. Mas o primeiro romance seria o Café pro Santo. Isso, a primeira prosa é o Café pro Santo. O que que te levou a começar a escrever, assim, o seu gosto por escrita surgiu com essas obras ou era algo anterior, né? Como que se deu, né, esse interesse em colocar no papel, né, a criação desses personagens, os seus anseios, né, as suas visões políticas e de mundo? Bom, como eu acredito que seja a grande maioria de qualquer morador das Américas Central e Latina, né? Nós somos entes subnutridos, subdesenvolvidos, não por nossa vontade, né? Então eu nasci em uma família que não tinha o costume de ler, apesar de ter livros em casa, por ser uma questão mais de ostentação, né? Mas não lia, não tive esse incentivo na escola. A minha leitura ela se dá muito tarde, apesar de eu sempre gostar de criar. Eu sempre tive essa questão da criação, de criar, de me envolver com a arte de alguma maneira. Desde pequenininho, festinha de aniversário com os primos, a gente fazia teatrinho, criava alguma coisa, criava história. Ah, me envolvi com a música, que foi um meio que foi mais fácil para eu chegar, enquanto jovem adolescente, a me expressar artisticamente, mas no fim acabei caindo para a escrita, mas a escrita ela é só um resultado de muita leitura compulsória. A minha história com a leitura começa e aí é engraçado porque eu viro, né, na contramão de quem geralmente relata isso. Eu começo a ler com mais frequência quando eu começo na minha infância para adolescência a jogar RPG, que são livros, ou seja, é um jogo que para você jogar Uhum. primeiro você precisa ler. E aí, nesses livros, eles falam assim, ó, tem uma referência bibliográfica aqui de onde a gente se inspirou para escrever esse livro. Aí eu vi aquela referência bibliográfica e ia atrás. E a minha história começa mais com os sebos. Eu visitando os sebos na minha cidade. E por não ter muito poder aquisitivo, nos sebos eles tinham sempre umas mesas grandes que eles deixavam na frente com livros a R$ 5. E aí minha história começa comprando esses livros por R$ 5 e começando a ler e tentando, né, lendo os livros de RPG e lendo isso. E aí eu começo a ter essa coisa, absorver informação escrita e ao mesmo tempo, enquanto eu exercitava de uma maneira lúdica, criar histórias, né? No RPG a gente cria histórias coletivamente. E daí me tornei um compulsivo, um leitor compulsivo, gosto muito de ler. A princípio, né, como mencionei, né, nessa subnutrição, né, esse subdesenvolvimento, eu acabei lendo muito mais autores estrangeiros. Eu via, né, a gente tem essa estrutura na nossa sociedade de ver a literatura brasileira como uma literatura chata, uma literatura intrincada, algo, né, ou mais baixo. A gente até vê isso mercadologicamente, né? É muito mais fácil uma editora investir em um autor novo estrangeiro do que num autor
nacional novo, né? Para eles a coisa de, né, do além-mar, o colonialismo ainda Sim, persiste, né? Quem vem tudo de gira muito fora, em torno de investimento, né? E de segurança de investimento, e não propriamente de literatura. sim. E aí eu tive essa vontade. Obviamente escrevi alguns romances, alguns livros que foram jogados fora, porque eu não tinha uma maturidade, eu não tinha uma Como assim segurança. livros que foram jogados fora? A gente precisa ter acesso a esses materiais. Não sei não. Não, não. O Café para o Santo mesmo, que publiquei em 2014, né? Foi um livro que eu escrevi ao longo de 2 anos. É, eu reescrevi recentemente, É uma das eu coisas que ver eu que vou falar precisava ser nesse vídeo mudado. contigo, sobre sempre essa evolução constante que é você, né? Mas então, e aí eu acabei enveredando pela escrita que foi através da experimentação, né? Passei pela música, é, me cursei em música, sou formado em música pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né? E mesmo durante o curso, a minha veia para a escrita sempre foi mais forte, né? Quando tinha trabalho escrito, eu era o colega que era mais procurado, que todo mundo falava, ele sabe mais palavras, ele sabe escrever melhor, vamos fazer o trabalho com ele. Ah, a minha monografia mesmo teve uma espécie de mini conto para introduzir o tema, né? Uma ficção. Mas aí eu como no início é quase como se fosse uma coisa natural, né? Como é uma coisa que surgiu naturalmente, não sei precisar, né, com exatidão, porque é como aquela pessoa com quem a gente cresce junto, né? Como a gente está convivendo todo dia, a gente não vê que a pessoa está crescendo, né? Fisicamente. Uhum. Às vezes, quem ficou 1 mês, 2 meses, fala: Nossa, que diferença! E a gente não percebe porque está nessa convivência, né? Essa veia da escrita, né? De escrever, já sempre esteve tão natural que é meio difícil para eu poder, né? Apontar, não, aqui eu decidi ser Entendi. escritor, né? Quando eu dei por mim, já estava escrevendo, né? Seria o mais ideal. Você sempre entremeou, você começou com poesia, depois passou para um romance, mas esse vai e vem seu entre, né, estilos, né, e também de gêneros, né, entre poesia, romance, né, está até hoje na sua obra, né, e elas vêm se fundindo também, né. O que que te leva a decidir se você vai escrever ou se você quer colocar determinado assunto, né, numa forma de prosa ou numa forma de, né, poemas aí? Para mim, é, é um aspecto do não escritor, porque um escritor de praxe, né? A caricatura de um escritor é que ele se envereda por um gênero, a poesia, a prosa poética, né? Ou uma poesia mais próxima da prosa, sempre tem aquela coisa Sim, quadradinha, né? E, e eu não vejo a escrita dessa maneira. Obviamente, né, a gente pode ser enquadrado, né, nos pilares lá da ficção, né, tema, trama, estilo, enredo, personagens, mas eu vejo a minha não escrita como uma manipulação das palavras. Tanto é que quando eu escrevo, eu penso em como aquilo vai soar, né, em como aquilo vai reverberar mentalmente para a pessoa, em como aquilo vai puxar um ritmo e como esse ritmo e esse som vão, né, conduzir algo que eu queira expressar, né? Se eu vou falar sobre uma indignação, como essa sim. indignação vai ser trabalhada? Como eu vou tecer ela? A poesia, ela acaba surgindo como uma ponte para a prosa. Eu uso a poesia porque a poesia exige, né? Ela exige uma síntese brutal, né? Uma síntese monstra. Você tem que conseguir condensar e eu acho que, pelo menos para mim, a boa literatura é aquela que consiga, né,
fazer o uso correto da palavra, não seja perdulária, né? Que a gente tem, que não seja, né, Sim. verborrágica. Se for verborrágica, que seja tenha um sentido atrás disso, né? Que tenha um sentido atrás dessa verborragia, que seja proposital e não com o objetivo de, não, eu preciso escrever porque eu quero que meu livro tenha 600 páginas, eu quero fazer uma trilogia, sem essas, Sim. né, concepções que eu acho desnecessárias e que só atravancam, pelo menos para mim me atravancam. E aí eu surjo assim, com a poesia, né, fazendo com que eu exercite a prosa. Só que como eu tenho esse lado de um não editor também, além de um não escritor, o não editor surge nesse momento em que ele fala, ó, esse material aqui, apesar de você ter usado ele para trabalhar alguma coisa, ele é publicável. Você pode conceber ele na forma de um livro, né, em um objeto. E aí surgem. Léo, já que você tocou nesse tópico aí do não editor, vamos falar o seguinte. Ó, eu li, por exemplo, li Outros Eram Apenas Ossos nessa edição aqui. Né? Nós temos essa edição, temos outras já com capas diferentes. Né? O que leva a essa evolução dos seus trabalhos e essa repaginada, não às vezes apenas estética, né? Olha lá, ele está trazendo também a nova edição aí de Outros Apenas Ossos. Né? O que leva a esse repensar da sua obra? É mais o não editor ou o não escritor que está envolvido? No caso do livro como objeto, ele é mais esse meu lado de um não editor, né? Que é um ponto, né? Que ainda não mencionamos, né? Até então, eu venho escrevendo e publicando livros desde 2013, mas me Sim. autopublicando, né? A Mondro vai ser a minha primeira experiência sendo publicado, né? Por uma editora e não me E autopublicando. espero que seja uma excelente E experiência, né? não, já está sendo, já aviso aí para futuros autores e autoras aí da Mondro que só esperem o melhor do melhor. É, Mas, Léo, uma enfim, coisa, então assim, a gente tem essa evolução constante do seu trabalho, e outra coisa que, para quem te acompanha desde o início da sua carreira, como eu, por exemplo, né, que li seus trabalhos, a gente percebe, né, uma questão de posicionamento político, né, mais crescente nas suas obras, culminando nesse novo lançamento, né, Amputação Afetiva de Nós. A gente vai conversar um pouquinho mais à frente, no finalzinho desse vídeo, mas o que corrobora, além dessa vertente maior de posicionamento nos livros, seria esse cenário atual pandêmico e de desgoverno que a gente vive? Ou o que você poderia, né, colocar diante disso? ó, eu acho que todo brasileiro, desde 1500, já nasce em um país que exige que ele consiga realizar ele exige dele uma catarse artística para sobreviver, né? A gente desde 1500 vem passando aí por o que eu posso dizer, né? São os efeitos, né, da colonização, das invasões, né, de territórios e a minha escrita, ela talvez ela venha aparentemente sendo mais política conforme os livros vão sendo escritos e publicados, porque a gente, infelizmente, vem, né, mergulhando num poço aí de retrocesso. A gente teve um período que a gente pode dizer um período de um breve suspiro, né? A gente, depois dos anos de chumbo, a gente começa a ter um leve suspiro a partir de 1985, mas mesmo assim é um suspiro seguido de engasgos, né? E aí o corpo brasileiro parece conseguir tomar um fôlego maior, que querendo ou não foram esses anos que a gente viveu sobre os governos do PT. E aí a gente, desde 2015, a gente começa a mergulhar, né? Como se a gente tivesse chegado no topo daquela montanha russa e agora a gente está na descida mais íngreme, né? Porque além dos desmontes e dos golpes
que a gente veio sofrendo desde 2015, agora a gente tem que lidar com uma pandemia e um governo que trabalha para a pandemia, né? E não trabalha para o povo, né? Trabalha para a pandemia. E enquanto cidadãos, né? Enquanto civis, enquanto sociedade, a gente acaba se vendo reféns, né? Muitas vezes se sentindo de mãos atadas. O que eu, Leonardo, um morador de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Que é, apesar de ser uma capital, é uma capital periférica, né? Não é Uhum. Rio, não é nem São Paulo. O que eu, um escritor independente, posso fazer, né? Às vezes a gente pensa que por ser pequeno não podemos, a gente não pode fazer nada, mas é aí que é o contrário, né? Que é aí que a gente tem que fazer algo, né? Eu sempre tive essa imagem no momento da minha vida, teve um senhor que falou isso para mim e isso me marcou muito. Ele falou assim, Léo, se você tirar um grão de areia da praia ou do deserto, se você tirar uma gota de água do oceano, é um oceano sem aquela gota de água. É uma areia, é uma praia, é um deserto sem aquele grão de areia. Por mais que seja imperceptível a mudança aconteceu, né? E é isso que faz com que eu, né, angarie mais forças para exercitar essa minha catarse através das escritas e acabe utilizando, né? No fim, a minha escrita acaba sendo uma escrita confessional, né? Porque eu uso para relatar o que eu vivo enquanto indivíduo e enquanto sociedade, né? É a sociedade através da minha arte e é isso. Léo, mas assim, o que que então, chegando na nova publicação que sai agora no próximo mês de maio, né, que chama-se Amputação Afetiva de Nós, né, assim, em que estágio hoje o Léo, né, se encontra como escritor, né, diante a publicação da obra, né? O que que de tudo isso que a gente já comentou desde a publicação do seu primeiro livro, né, a todo esse desenvolvimento, essa evolução que você teve, ao maior posicionamento, né, essa questão política que o país se encontra, de onde surgiu a amputação afetiva de nós, né? Como colocar esse amputação afetiva de nós para quem está te ouvindo agora e vendo? O amputação afetiva de nós, ele surge de uma série de eventos, vamos dizer assim, que também estão relacionados com minhas publicações. O 33, o meu livro 33, ele é um livro que surge para confessar um país de golpe parlamentar, onde a gente teve o golpe contra Dilma, né? E aí essa ascensão de uma direita mais extrema, a fake news, ele surge a partir desse momento. E eu publiquei ele, geralmente eu publico um livro por ano, né? Eu tenho esse costume de publicar um livro por ano. E no mesmo ano que eu publiquei o 33, ao fim do ano eu acabei publicando o Trabalho de Tá aqui Luto, também. Excelente. que foi um livro de poemas que eu já vinha trabalhando já há quase 10 anos, né? Porque ele começa com alguns poemas que eu fiz a partir da morte do meu pai. E aí, né, eu precisei transformar esse luto em luta, né? E aí a luta se manifestou através de um livro de poemas, né, com imagens concretas, né, com figuras concretas, abstratas na realidade. E aí, né, a gente tem isso e o Brasil veio, né, numa uma espécie de mal-estar crônico que só foi piorando e a partir da eleição, né, a partir de 2018, com a eleição do Bolsonaro, a forma com que eu encontrei de me manter lúcido e relatar, né, do meu jeito, né, através da minha percepção, o que vem acontecendo nesse Brasil de 2018 até 2021. E não é pouca Eu coisa, pensava né, que Léo? Não é pouca coisa. eu, eu pensava que esse livro talvez pudesse se tornar involuntariamente um calhamaço, tanto é que
quando a gente teve nossos primeiros contatos, eu até falei, né, Jefferson, tem um livro novo, mas eu não posso prometer para você quando eu vou terminar ele. Pode ser daqui um mês, pode ser daqui um ano, eu não sei quando, né? E como eu vou terminar esse livro, mas no fim aconteceu que é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, que eu pensei que ia ser maldade comigo e maldade com o leitor condensar tudo em uma obra só. E eu resolvi, né? Aí entrou o não editor e falou assim: Leonardo, não escritor, isso aqui que você tem aqui, ó, já é um arco perfeito, já tem uma obra aqui. E aí eu trabalhei ela nessa questão. E aí a gente tem esse livro, né, que já tem esse título forte, né, Amputação Afetiva de Nós, que ele já acontece, ele surge no momento pré-pandemia, em que eu estava assistindo uma palestra de um psiquiatra, e aí conversando, e aí as pessoas perguntaram sobre essa questão, né, desse afastamento, mesmo de familiares, de amizades de longa data, que começa com a eleição do Bolsonaro e esse espírito de antipetismo, né, que as pessoas, né, criam uma ruptura tão grande, né, que apesar de já existir atrito político e tudo mais, através das redes sociais e do WhatsApp, essa ruptura foi de um jeito, foi uma amputação mesmo, né? A amputação, ela é o quê? Ela é aquele momento em que você corta de uma vez, não é aos poucos, né? E aí a gente viu isso, uma espécie de amputação afetiva de nós, e a partir daí eu comecei a trabalhar o texto, que sofreu várias alterações até chegar no estilo que ele está, né? Inclusive é um romance, é uma ficção, e tem uma estrutura que até então eu não utilizei nos livros que eu já publiquei, né, que vim escrevendo. Assim, para os que estão com curiosidade, antes da gente finalizar, né, voltar para finalizar e falar mais algumas questões, né, vamos mostrar um book trailer do livro que sai agora em maio, né, vamos compartilhar aí com vocês para que vocês possam apreciar um pouquinho. O que é democracia? Democracia é aplicação da lei. É aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então. Tanto o pseudo-conservador da classe média freudiana, quanto o intelectualoide vira-lata de masturbadores mentais da Europa são farinha do mesmo saco para ambos. E escutem bem, para ambos a pandemia começa e acaba quando eles bem querem. Atentem! Todos nós estamos atirando a empatia pelo ralo. Hipócritas que possuem um inimigo em comum. Nós, os pobres, burgueses infernais, é de vocês que eu sinto asco. Burgueses infernais, colonizadores moribundos, voltem para suas caravelas. Voltem! Voltem! Falhamos moralmente. Aí, espero que vocês tenham ficado, né, com interesse de ler o romance do Léo. Eu que já li, né, como editor aí da obra também, né, amei, né? Então, assim, eu acho que é um livro muito forte, né, e muito preciso nos pontos que ele trata, né? Um momento que nós vivemos, um momento urgente e emergente em vários sentidos e doente em vários sentidos. E eu acho que o livro ele faz uma costura pontual, precisa, com personagens, né, atuais, contemporâneos, brasileiros e que retrata um pouco, né, dessa contemporaneidade nossa tão triste, mas que precisa sim ser retratada e precisa ser colocada à prova. Eu acho que o livro é brilhante no que ele faz. E dia 3 agora de maio, a gente faz uma live de lançamento aqui no canal, ao vivo mesmo, às 8h30 da noite, né? Então, assim, eu vou passar agora para o Léo, né, para explicar o porquê rapidamente da escolha dessa data, dia 3 de maio, e para fazer um convite para vocês participarem também da live e fazer uma finalização aí sobre o livro também. É com você, Léo. Bom, o livro, ele, em linhas breves,
a gente pode dizer que ele é uma espécie de distopia, né, que se passa num futuro onde existe essa ilha mítica, né, chamada High Brazil, e tem esse sotaque, né, tem que ser High Brazil, e ela é, né, ela é regida por um presidente vitalício, né, que gosta de reforçar que ele foi democraticamente eleito, né, que ele não é um ditador, não tomou o poder à força, que ele é vitalício, mas ele foi democraticamente eleito, e como toda ilha mítica, né, que propaga a democracia e a liberdade, né, existem ataques pontuais, né, a toda a oposição ou crítica a um governo totalitário, né, autoritário, mesmo que ele tenha sido democraticamente eleito. E aí, dia 3 é uma data mais do que simbólica, né? Porque a gente comemora não, né? Defende, A pode-se gente dizer. defende, exatamente, defende o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, né? E eu acho que o livro, o dia e o país, né, onde o livro está sendo publicado, onde o livro foi escrito, se convergem, né? Vai ser uma data que tem tudo a ver. Né? Então, né, no dia 3 de maio, a gente se encontra ao vivo, né, para falar sobre esse livro sensacional, né, nesse dia de defesa, como o Léo bem lembrou, é uma defesa, né, e não uma comemoração nesse cenário atual, né, do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, mas para falar sobre uma obra urgente e que trata pontualmente, precisamente e brilhantemente dos assuntos que a gente precisa tratar nesse dia. Né? Então, assim, agradeço demais a presença do Leonardo. É um prazer te receber aqui no canal, porque Eu que eu sempre agradeço falei você. muito bem de você por aqui, e eu acho que agora os nossos inscritos e outros demais, né, visitantes aí estão, né, te conhecendo pela primeira vez aqui dentro do canal. Né? Então, te parabenizo pela excelente obra e agradeço aí pela presença. E quem puder, ó, eu não sou de pedir, mas se inscrevam aí no canal. E que vão, não, acredito que não só eu sou uma incógnita, né? Mas a Amondre vai trazer muita coisa aí boa pela frente. E a gente tem aqui um projeto que não vai morrer só com amputação afetiva. Tem Tem mais mais coisas. coisas sendo preparadas aí. Então, muito obrigado, Léo. Te agradeço muito. O papo foi Obrigado, excelente. A Jefferson. gente se vê então no dia 3, tá? Obrigado a todos. Até. Até mais.